Edema cerebral severo. Jovem cérebro desincha após milagre. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou de forma inesperada. O irmão João Pedro, um jovem de 23 anos, saudável, ativo na obra do Senhor e cheio de planos para o futuro, começou a sentir uma dor de cabeça diferente de tudo que já havia experimentado. Não era uma dor comum, daquelas que passam com um analgésico ou um pouco de descanso. Era uma dor latejante e intensa, que parecia perfurar sua cabeça de dentro para fora. Ele tentou ignorar, achando que poderia ser cansaço, pois havia trabalhado muito naquela semana. Mas conforme as horas passavam, a dor só aumentava. João Pedro morava com seus pais, irmãos Lucas e Ana, e sua avó, irmã Maria, uma serva fiel que sempre esteve presente nas reuniões da congregação. Ao ver o neto com o rosto contraído de dor, ela percebeu que algo não estava bem. Perguntou-lhe o que estava sentindo, e ele, com voz trêmula, respondeu: Vó, é como se minha cabeça fosse explodir. Nunca senti nada assim. A irmã Maria, com sua experiência de vida e fé, colocou as mãos sobre a cabeça do neto e orou: Senhor Jesus, olha para este jovem. Se há algo errado, revela para nós e dá sabedoria aos médicos. Que a tua vontade seja feita, mas que também haja misericórdia. A dor não passava e João Pedro começou a sentir náuseas. Seu pai, irmão Paulo, decidiu levá-lo ao pronto-socorro mais próximo. No caminho, João Pedro começou a ter visões borradas e uma fraqueza tão grande que mal conseguia se manter sentado. Chegando ao hospital, os médicos o atenderam rapidamente. Após alguns exames iniciais, o médico olhou sério para a família e disse: Precisamos fazer uma tomografia com urgência. Os sinais que ele está apresentando são preocupantes. A família, já apreensiva, uniu as mãos no corredor do hospital e começou a clamar a Deus. A irmã Maria, com lágrimas nos olhos, disse: Irmãos, vamos orar com fé. O Senhor é poderoso para curar. Lembrem-se de como Ele já agiu em nossas vidas. Eles oraram juntos, pedindo a intervenção divina, enquanto aguardavam os resultados. A tomografia veio como um balde de água fria. O médico, com voz grave, chamou a família para uma sala e mostrou as imagens. O João Pedro está com um edema cerebral severo. O cérebro está muito inchado, e isso está causando uma pressão intracraniana extremamente alta. É uma situação crítica. Ele precisa ser transferido imediatamente para a UTI e ser entubado, porque a qualquer momento pode parar de respirar. As palavras do médico ecoaram como um trovão. A irmã Maria segurou o rosto com as mãos e começou a chorar. O irmão Paulo, tentando se manter firme, perguntou: Doutor, quais são as chances dele? O médico respirou fundo e respondeu: É muito grave. O edema está comprimindo áreas vitais do cérebro. Mesmo com todo o tratamento, as sequelas podem ser permanentes, ou pode não resistir. A notícia foi como uma facada no coração de todos. Como um jovem tão saudável, cheio de vida, poderia estar à beira da morte? A família se reuniu em círculo ali mesmo, no corredor do hospital, e começou a clamar a Deus com lágrimas. O irmão Lucas, irmão de João Pedro, orou com voz quebrada: Pai Celestial, Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro, que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Olha para o João Pedro. Não deixes que ele seja levado agora. Dá mais uma chance para ele servir a Ti. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Enquanto isso, João Pedro foi levado para a UTI. Os médicos agiram rápido: intubação, medicamentos para reduzir o inchaço, monitoramento constante. A família só podia vê-lo por alguns minutos, através de um vidro conectado a aparelhos, inconsciente. Era uma cena devastadora. A irmã Ana, a mais nova dos irmãos, não conseguia parar de chorar. Ela seguiu a mãe até o banheiro do hospital e ali, ajoelhada, clamou: Senhor, eu não entendo. Por que isso está acontecendo? Mas eu confio em Ti. Se for da Tua vontade, cura o meu irmão. Se não for, dá forças para nós aceitarmos. Mas por favor, não nos deixe sozinhos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A família se dividia entre o hospital e a congregação, onde os irmãos em Cristo se uniram em oração. Todos os cultos, todas as reuniões, todas as casas foram palcos de súplicas a Deus pelo jovem. Os médicos faziam tudo o que podiam, mas a cada atualização, a situação parecia mais crítica. O edema não diminuía. A pressão no cérebro continuava alta. Os riscos de danos permanentes ou de uma parada cardiorrespiratória eram iminentes. No terceiro dia, o médico chamou a família para uma conversa. Nós estamos fazendo tudo o que a medicina permite, mas o quadro não melhora. O inchaço está afundando partes do cérebro. Se não houver uma melhora nas próximas 24 horas, teremos que considerar medidas mais drásticas, como uma cirurgia para aliviar a pressão, mas mesmo assim não há garantias.
A irmã Maria, apesar da dor, levantou a voz com firmeza. Doutor, nós acreditamos em milagres. Não estamos desistindo. Deus pode fazer o que a medicina não pode. Continue fazendo seu trabalho, mas saiba que estamos orando sem parar. O médico respeitoso apenas assentiu. Naquela noite a família se reuniu na sala de espera do hospital. Estavam exaustos, física e emocionalmente, mas a fé ainda ardia em seus corações. O irmão Paulo, com a Bíblia nas mãos, leu Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Depois da leitura, eles oraram mais uma vez com lágrimas, mas também com uma certeza: Deus estava no controle. Enquanto isso, em casa, os irmãos da congregação não paravam de interceder. Grupos de oração foram formados. Muitos jejuaram. Crianças, jovens, adultos e ancianos, todos se uniram em um só clamor: Senhor, tem misericórdia do João Pedro. Alguns irmãos foram até o hospital para orar junto à família. Um deles, o irmão Antônio, um homem de muita fé, colocou as mãos na porta da UTI e orou em voz alta: Senhor Jesus, tu disseste que tudo é possível ao que crê. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos que tu podes sarar o João Pedro. Não pelos nossos méritos, mas pela tua graça. Faz, Senhor, o que só tu pode fazer. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. João Pedro, que estava inconsciente há dias, começou a mover os dedos. Uma enfermeira surpresa chamou o médico de plantão. Eles verificaram os sinais vitais e, para espanto de todos, a pressão intracraniana havia começado a diminuir. Era uma melhora pequena, mas significativa. O médico cauteloso disse: Vamos observar. Pode ser uma flutuação, mas é um sinal de esperança. A família, ao receber a notícia, caiu de joelhos ali mesmo no corredor. Eles louvaram a Deus com lágrimas de gratidão. A irmã Maria exclamou: Glória a Deus! Ele ouviu as nossas orações. Mas eles sabiam que a batalha ainda não havia terminado. Continuaram orando, agora com ainda mais fé. No dia seguinte, os exames mostravam uma redução ainda maior do edema. Os médicos, surpresos, disseram que era uma resposta incomum aos medicamentos, mas que estavam otimistas. João Pedro começou a responder a estímulos. Abria os olhos quando chamado, movia as mãos. Era como se, a cada hora, Deus estivesse operando um milagre diante deles. No quinto dia, o médico responsável pelo caso chamou a família para uma nova reunião. Desta vez, seu rosto não estava tão tenso. Não consigo explicar cientificamente o que está acontecendo. O edema está regredindo de uma forma que não vemos com frequência. É como se o cérebro estivesse desinchando sozinho. As áreas que estavam comprimidas estão voltando ao normal. Se continuar assim, em alguns dias poderemos retirá-lo da ventilação mecânica. A família chorou de alegria. Eles sabiam que aquilo não era obra da medicina, mas uma intervenção divina. O irmão Lucas, emocionado, disse: Deus é fiel. Ele ouviu o clamor do seu povo. Eles continuaram orando, agora agradecendo pelo milagre que estavam presenciando. 2 dias depois, João Pedro foi retirado do respirador. Seu primeiro ato foi pedir água, com voz rouca, mas clara. A irmã Ana, ao ouvir a voz do irmão, correu para abraçá-lo, chorando sem parar. João Pedro, ainda fraco, perguntou: O que aconteceu comigo? Eles então lhe contaram tudo: o edema, as orações, o milagre. Nos dias seguintes, João Pedro foi passando por novos exames. Cada um deles confirmava a melhora. O inchaço havia desaparecido quase completamente. Não havia sinais de danos permanentes. Os médicos, admirados, disseram que era um caso raro, quase inexplicável. Mas a família sabia a verdade: Deus havia operado um milagre. Uma semana depois, João Pedro recebeu alta. Ao sair do hospital, ele foi recebido por uma multidão de irmãos da congregação, que cantavam hinos de gratidão. Ele, ainda fraco, mas cheio de vida, levantou as mãos e disse: Glória a Deus! Ele me deu uma segunda chance. Não foi pela minha justiça, mas pela sua misericórdia. Eu não tenho palavras para agradecer. Nos cultos seguintes, João Pedro deu seu testemunho. Ele contou como, mesmo inconsciente, sentia uma paz indescritível, como se estivesse sendo carregado por mãos invisíveis. Disse que em alguns momentos ouvia vozes orando por ele, como se estivesse em um sonho. Eu não vi luzes nem anjos, irmãos, mas senti o amor de Deus de uma forma que nunca havia sentido antes. Ele me mostrou que a vida é um sopro, e que devemos viver cada dia para sua glória. A família, profundamente marcada por aquela experiência, continuou a servir a Deus com ainda mais dedicação. A irmã Maria, sempre sábia, dizia: Deus permite as provas, mas nunca nos abandona. Ele quer que confiemos nele, não apenas quando tudo vai bem,
mas especialmente quando tudo parece perdido. João Pedro, hoje completamente recuperado, serve na obra do Senhor com ainda mais zelo. Ele visita hospitais, ora pelos enfermos e compartilha sua história como um testemunho vivo do poder de Deus. Sempre que alguém pergunta como ele se curou, ele responde com simplicidade: não foi a medicina. Foi Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, mais uma vez, a fé da congregação foi fortalecida. Eles viram com seus próprios olhos que Deus ainda opera milagres. Não de forma espalhafatosas nem com alarde, mas de maneira simples, no coração daqueles que confiam nele. O edema cerebral severo que quase tirou a vida de João Pedro se tornou um testemunho de que quando o povo de Deus se une em oração, os céus se movem. Que este relato sirva para encorajar a todos os que passam por provas difíceis. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda salva. Basta confiar. Basta clamar. Ele é fiel. Edema cerebral severo. Jovem cérebro desincha após milagre. Um testemunho que abalou a congregação. O desespero que precedeu o milagre. A sala de espera do Hospital das Clínicas estava abarrotada de irmãos em oração. O ar pesado, carregado de lágrimas e súplicas, contrastava com o barulho constante dos aparelhos médicos no corredor. João Pedro, de apenas 22 anos, lutava entre a vida e a morte após um edema cerebral severo, diagnosticado como irreversível pelos médicos. Seu cérebro, inchado além dos limites suportáveis, pressionava o crânio de forma tão intensa que os especialistas já falavam em dano neurológico permanente, caso sobrevivesse. Sua mãe, Dona Maria, uma irmã fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, seguirá em jejum por 3 dias. Seu rosto, marcado por noites em claro, refletia a dor de uma mãe que já havia entregado o filho nas mãos de Deus, mas cujo coração ainda clamava por um milagre. Ao seu lado, o presbítero Silva, homem de poucas palavras mas de fé inabalável, mantinha as mãos postas sobre a Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Irmã Maria, não desanime. Deus ouve o clamor do seu povo. Lembra do irmão Paulo, que teve o câncer curado há 2 anos. Lembra da irmã Ana, que os médicos disseram que nunca mais andaria, e hoje ela dança nos cultos. Deus é o mesmo, disse o presbítero com voz firme, enquanto apertava o ombro da mulher. Mas Dona Maria, entre soluços, apenas balançava a cabeça. Eu sei, irmão, mas dessa vez parece diferente. Os médicos disseram que mesmo se ele acordar, não será mais o mesmo. Meu filho é tão novo, tão cheio de sonhos. Nesse momento a porta da UTI se abriu, e o neurocirurgião, com expressão séria, aproximou-se do grupo. Todos se levantaram, os corações acelerados. A pressão intracraniana está em níveis críticos. Já tentamos tudo. Diuréticos, corticoides, até a craniectomia descompressiva está sendo considerada. Mas ele fez uma pausa, olhando para Dona Maria, as chances são mínimas. Se quiserem, podem entrar para se despedir. As palavras caíram como uma lápide sobre o peito de cada um. Algumas irmãs começaram a chorar alto, enquanto outros irmãos, em silêncio, apertavam as Bíblias contra o peito, como se buscassem forças nas páginas sagradas. A noite que mudou tudo, o clamor dos santos. Era quase meia-noite quando o presbítero Silva, depois de uma longa conversa com os diáconos, tomou uma decisão. Vamos fazer uma vigília aqui mesmo na porta da UTI. Não sairemos daqui até Deus responder. Em minutos, mais de 50 irmãos, muitos vindos de outras cidades, se reuniram no corredor do hospital. Não havia instrumentos nem corais organizados, apenas vozes unidas em hinos de súplica, como: ó Deus, ouve a minha oração, e Senhor, tem piedade de nós. Algumas irmãs traziam velas, outras seguiam de joelhos com as mãos levantadas em direção ao teto, como se quisessem tocar o próprio trono de Deus. João Pedro, em seu leito, permanecia inconsciente, conectado a tubos e monitores que apitavam sem parar. Mas algo estranho começou a acontecer. Uma enfermeira que observava tudo de longe, aproximou-se do grupo, curiosidade e ceticismo estampados no rosto. Vocês realmente acreditam que oração pode mudar isso? Perguntou, cruzando os braços. O diácono Rodrigues, um homem simples mas de grande sabedoria, respondeu sem hesitar. Não é a oração, minha irmã. É aquele a quem nós oramos. Jesus curou paralíticos, ressuscitou mortos e acalmou tempestades. Se ele quiser, pode desinchar o cérebro do João Pedro agora mesmo. A enfermeira, sem saber o que dizer, apenas balançou a cabeça e voltou ao seu posto. Mas algo em seu coração havia sido tocado.
O milagre que os médicos não podiam explicar. 3 horas se passaram. O cansaço já começava a pesar sobre os irmãos, mas ninguém desistia. Foi quando, de repente, um grito ecoou pelo corredor. Olhem o monitor. A pressão está caindo. Todos se viraram para a tela. Os números que antes estavam em 45 mm Hg, o nível letal, começaram a despencar. 40, 35, 30, 25, até se estabilizarem em 12 mm Hg, um valor normal. Os médicos, alertados pelos alarmes, correram para o quarto. O neurocirurgião, incrédulo, revisou os exames, pediu uma nova tomografia, conferiu os equipamentos. Isso não é possível. Não há explicação médica para uma redução tão abrupta do edema. É como se ele engoliu em seco, como se algo tivesse desinchado de dentro para fora. Nesse exato momento, João Pedro mexeu os dedos. Depois abriu os olhos confuso, como se acordasse de um sono profundo. Onde eu estou? Murmurou com voz rouca. Sua mãe, ao ouvir a voz do filho, desabou em prantos, caindo de joelhos. Glória a Deus! Meu filho está vivo! Meu filho está vivo! O corredor do hospital, que antes era um lugar de dor, transformou-se em um cenário de louvor espontâneo. Irmãos abraçavam-se, alguns dançavam, outros cantavam Glória a Deus nas alturas, em voz alta. Até a enfermeira cética, agora com lágrimas nos olhos, juntou as mãos e sussurrou: Deus é real. O reencontro com a congregação, um testemunho que abalou a igreja. Uma semana depois, João Pedro, já em casa e em recuperação, foi levado ao templo da CCB para dar seu testemunho. A igreja estava lotada. Muitos haviam ouvido falar do milagre, e até irmãos de congregações vizinhas vieram para ouvir. Quando ele subiu ao púlpito apoiado pelo presbítero Silva, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Seu rosto ainda mostrava sinais da batalha, olheiras, palidez, mas seus olhos brilhavam com uma luz que só quem experimentou um milagre possui. Irmãos, eu não sei como agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Os médicos disseram que eu não ia acordar, que se acordasse seria um vegetal. Mas aqui estou de pé com a mente sã, para glorificar o nome do Senhor. Sua voz quebrou por um instante, mas ele se recompôs. Enquanto eu estava naquele leito, eu ouvi as vozes de vocês orando. Não eram vozes humanas, eram como anjos clamando por mim. E Deus ouviu. Ele então contou algo que ninguém sabia. Em um momento eu senti como se uma mão me puxasse para cima. Uma voz disse: não é a sua hora. Volte. E então foi como se algo dentro da minha cabeça se soltasse. Eu não sei explicar, mas foi como se uma pressão imensa fosse embora de uma vez. E então eu acordei. Muitos irmãos choravam. O presbítero Silva, com lágrimas nos olhos, levantou-se e disse: esse jovem é uma prova de que Deus ainda faz milagres. Mas não foi só pela fé dele, nem pela fé da mãe, nem pela minha. Foi pela fé de todos nós, unidos como corpo de Cristo. Quando o povo de Deus se une em oração, até as leis da natureza se curvam. A vida após o milagre, um chamado para servir. Nos meses que se seguiram, João Pedro não apenas se recuperou completamente, como também sentiu um chamado urgente para servir a Deus de maneira mais profunda. Ele começou a visitar hospitais, levando a palavra de esperança para outros enfermos. Em uma dessas visitas conheceu Lucas, um jovem de 19 anos com leucemia em estágio avançado. Os médicos haviam desistido, mas João Pedro, sentando-se à beira do leito, compartilhou sua história. Lucas, eu já estive onde você está. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Você quer que eu ore por você? Lucas, fraco, apenas assentiu. João Pedro impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com fé. Senhor Jesus, assim como tu me levantaste, levanta este jovem. Que o sangue que foi derramado na cruz cure cada célula do seu corpo. Em nome de Jesus, amém. Uma semana depois, os exames de Lucas mostraram uma remissão inexplicável. Os médicos ficaram estarrecidos. A família que não era da igreja começou a frequentar os cultos e hoje, Lucas também serve a Deus, testemunhando do seu poder. O impacto na congregação, uma fé renovada. O milagre de João Pedro não foi apenas um fato isolado, foi um marco na história daquela congregação. Muitos irmãos que estavam frios na fé se reacenderam. Outros que haviam se afastado voltaram arrependidos. Até mesmo alguns médicos e enfermeiros que testemunharam o caso começaram a questionar suas crenças e eventualmente aceitaram a Jesus. Em um culto de ação de graças, o presbítero Silva fez um discurso que ficou gravado na memória de todos. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde muitos dizem que Deus não age mais como antigamente. Que milagres são coisa do passado. Mas hoje nós temos uma prova viva de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda salva.
O problema não é ele, é a nossa fé. Quantas vezes nós oramos sem realmente crer? Quantas vezes nós desistimos antes da resposta chegar? Ele então desafiou a congregação. Que este testemunho nos marque para sempre. Que quando a prova vier, e ela virá, nós não nos dobremos ao desespero, mas nos apegemos à promessa. Clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Deus não falha. Nunca falhou. Nunca falhará. O cotidiano de um milagroso, entre a gratidão e o serviço. Hoje João Pedro vive uma vida simples, mas cheia de propósito. Ele acorda às 5 horas da manhã para orar, como ensinado pelos irmãos mais velhos. Antes de sair para o trabalho, ele agora ajuda na padaria de um irmão da igreja, lê um capítulo da Bíblia e anota em um caderno as promessas que mais o tocaram. Sua mãe, Dona Maria, que antes vivia angustiada, agora sorri com frequência. Ela costuma dizer: Deus não só salvou meu filho, ele me deu um filho novo. Um filho com um coração cheio de Deus. Nos cultos de doutrina, João Pedro é sempre convidado a dar seu testemunho para os jovens. Ele fala sobre a importância da fidelidade, mesmo quando não vemos a resposta. Muitos desistem porque Deus não age no tempo deles. Mas ele age no tempo dele. E quando ele age, é de um jeito que ninguém pode negar. Em uma dessas reuniões, um jovem chamado Rafael, que estava lutando contra a dependência química, aproximou-se dele após o culto, com os olhos cheios de lágrimas. Irmão João Pedro, eu quero ser livre, mas eu já tentei tantas vezes. João Pedro o abraçou e disse: Deus não olha para quantas vezes você caiu. Ele olha se você está disposto a se levantar. Vamos orar juntos? E ali mesmo, entre os bancos da igreja, os dois se ajoelharam, e João Pedro clamou por libertação. Hoje Rafael está livre das drogas, batizado, e serve na obra do Senhor. Os céticos e a fé inabalável. É claro que nem todos acreditaram. Alguns médicos atribuíram a recuperação de João Pedro a um fenômeno espontâneo raro. Outros, mais céticos, disseram que os equipamentos poderiam ter falhado. Mas João Pedro, com a sabedoria que só vem de quem experimentou o sobrenatural, responde com calma: se foi um erro dos aparelhos, por que eu ouvi a voz de Deus me chamando de volta? Se foi um fenômeno raro, por que tantos outros foram curados depois que eu orei por eles? A ciência pode explicar muitas coisas, mas não pode explicar Deus. Em uma ocasião, o médico ateu, após ouvir seu testemunho, desafiou-o: prove que foi Deus. João Pedro sorriu e respondeu: doutor, eu não preciso provar nada. Deus já provou para mim. A pergunta não é se ele existe, é se você está disposto a crer. O legado de um milagre, uma geração que creu. Hoje, anos depois, João Pedro é um diácono na congregação. Ele casou-se com Larissa, uma jovem irmã que também teve um testemunho de cura. Ela foi liberta de uma depressão severa após orações, e juntos eles lideram um grupo de jovens que busca fortalecer a fé da nova geração. Em um retiro espiritual, João Pedro fez uma pergunta que ecoou no coração de todos: o que você faria se soubesse que Deus pode fazer por você o que ele fez por mim? O silêncio que se seguiu foi quebrado por choros, confissões e promessas de entrega. Muitos jovens naquela noite consagraram suas vidas a Deus. A mensagem final: Deus ainda faz milagres. Se você está lendo esta história e pensa: mas o meu caso é diferente, saiba que nenhum caso é difícil demais para Deus. João Pedro era um jovem comum, sem nenhuma qualificação especial para receber um milagre. Sua mãe era uma irmã simples que não tinha influências nem recursos. O que eles tinham era fé, não uma fé perfeita, mas uma fé que persistiu. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E se ele fez por João Pedro, ele pode fazer por você. Que este testemunho te encoraje. Se você está doente, clame. Se você está desanimado, persista. Se você acha que é tarde demais, Deus não tem horário. Ele ainda ouve. Ele ainda age. Ele ainda salva. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3:20 e 21.